Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Kearney, Texas. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo espiritual em torno da Palavra de Deus e ver o tempo que nos correspondeu viver e o programa divino correspondente ao nosso tempo. Para isso, quero ler em São João, capítulo 1, versículo 6 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: houve um homem enviado de Deus, o qual se chamava João, ou seja, João Batista. Ele veio por testemunho. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra nessa noite e nos permita entendê-la. O tema para essa ocasião é o mesmo que está publicado no jornal, na gráfica, Os Filhos de Deus e o Fim do Tempo. Podem se sentar, por gentileza. Para poder entender o nosso tema, precisamos conhecer quem são os filhos de Deus, para poder ver os filhos de Deus nesse tempo final e reconhecê-los. Os filhos de Deus são os descendentes de Deus, os quais, por meio do segundo Adão, de Jesus Cristo, estiveram nascendo no reino de Deus. Na escritura que lemos, nos ensina que todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, senão de Deus. Ou seja, que uma pessoa não é um filho de Deus porque nasceu neste planeta Terra. E pense como muitas pessoas pensam, que todos os seres humanos são filhos de Deus. Encontramos que Deus colocou Adão nesse planeta Terra e depois deu a ele uma companheira, no qual tirou da sua costela, do seu lado, ao tirar uma costela e formar uma companheira a Adão. Agora encontramos que depois da queda do ser humano, o ser humano não teve a oportunidade de produzir filhos e filhas de Deus, mas estiveram vindo seres humanos aqui na Terra,
nascendo nessa terra e vivendo uma temporada e depois morrendo. Por quê? Com a queda do ser humano, o ser humano perdeu o direito a trazer filhos e filhas de Deus. E é por isso que quando a pessoa nasce nesse planeta Terra, obtém o Espírito do mundo e um corpo na permissiva vontade de Deus, temporário, corruptível e imortal. E agora encontramos que é preciso nascer de novo, porque por meio do nascimento, através do papai e mamãe, nascemos através de sangue e de carne. Nascemos por meio da união do papai e da mamãe, e eles, pois os que puderam produzir é um corpo mortal, temporário e corruptível. Muitos fizeram por nós. Muito fizeram por nós. Agora encontramos que com a queda do ser humano, o ser humano perdeu esse direito de trazer filhos e filhas de Deus à terra. Portanto, a raça humana perdeu o direito à vida eterna. Por isso, o homem nasce, cresce, depois envelhece e depois morre. Porque vejam, a terra, sim, sem vida eterna. A terra é sem vida eterna. Agora encontramos que Jesus Cristo veio à terra 2000 anos atrás, no cumprimento do que o Antigo Testamento foi a morte dos cordeirinhos e dos bodes pelo pecado de um ser humano. Com esses sacrifícios, o pecado dos seres humanos eram cobertos com sangue desses animaizinhos, mas não era tirado o pecado. Mas esses sacrifícios, esses animaizinhos, eram tipo e figura do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria à terra e tomaria nossos pecados e nos lavaria com seu precioso sangue e assim tiraria o pecado de nós. Agora encontramos que os tipos e figuras funcionaram no que chegava o sacrifício perfeito. Quando chegou o sacrifício perfeito, Deus já não aceitava sacrifícios e ofertas de animaizinhos, porque já estava presente um sacrifício perfeito. E quando vem a chegar o que é perfeito, o que é em parte é tirado, porque o que é em parte é tipo e figura do que é perfeito. Agora encontramos que Cristo esteve falando a respeito de um novo nascimento. A Nicodemos, no capítulo 3 de São João, diz a ele a respeito desse novo nascimento, e ele diz que era necessário nascer de novo. Diz Cristo, no capítulo 3 de São João, havia um homem dos fariseus que se chamava Nicodemos, um principal entre os judeus. Este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que o que não nasça, ou que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso ele pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade, te digo que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora Nicodemos pensou que tinha que entrar no ventre da sua mãe de novo e nascer. E disse:
Por acaso o homem já sendo velho, porque Nicodemos já estava em uma idade de talvez ancião, e faz essa pergunta: e se a sua mãe tivesse morrido, como seria? Seria impossível então para Nicodemos nascer de novo. E se já estivesse muito velhinha, como isso poderia ser feito? Poderia entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como poderia se efetuar esse novo nascimento? Pois Nicodemos estava interessado no reino de Deus, ele estava interessado em entrar ao reino de Deus, e agora Jesus Cristo lhe diz que é necessário nascer de novo. Agora, Cristo ensinou que se não nascer de novo, não podia entrar no reino de Deus. Depois encontramos no livro dos Atos, no capítulo 2, que no dia de Pentecostes chegou o Espírito Santo sobre 120 pessoas, aos quais, antes desse dia, não tinham nascido de novo. Eram discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas não tinham nascido de novo, porque nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Cristo tinham nascido de novo. Mas no dia de Pentecostes começou o novo nascimento sobre e para aquelas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e que estão ordenados para a vida eterna. E ali nasceram 120 pessoas de novo, e assim começou a criação de uma nova raça, a qual já tinha começado com Jesus Cristo, que é o princípio da criação de Deus, ou seja, o princípio primeiro dessa nova raça. Porque a antiga raça, vinda por meio de Adão, é uma raça caída, sem vida eterna. Mas a nova raça, a raça que é para a vida eterna, vem por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo encontramos que os filhos e filhas de Deus começaram a nascer no dia de Pentecostes, e daí em diante continuaram nascendo de novo milhares ou milhões de seres humanos, os quais ouviram a palavra de Deus, o Evangelho sendo pregado, e creram em Jesus Cristo como seu Salvador, e receberam seu Espírito Santo. Pois por meio de crer em Jesus Cristo e receber o seu Espírito Santo, se produz um novo nascimento na pessoa. É assim como a pessoa nasce de Deus e vem fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, esse corpo místico de crente do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, esse corpo místico de crentes, é a descendência de Deus, os filhos e filhas de Deus por meio do segundo Adão, por meio de Jesus Cristo, o primeiro, o princípio desta nova criação. E São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 3, nos diz da seguinte maneira, e eu quero ler essa passagem, nos diz assim, e vamos ler, Hebreus capítulo 3 diz: Portanto, irmãos santos, por isso é que são chamados irmãos, porque são filhos e filhas de Deus, crentes em Jesus Cristo como nosso Salvador, recebendo o Espírito de Cristo, e assim produzindo-se o novo nascimento. E é assim como viemos a fazer parte da família de Deus, da descendência de Deus, em uma nova raça que tem estado sendo criada por Deus através do segundo Adão, através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é por meio de sangue e carne, não é por meio da união de homem e de uma mulher, senão por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador
e receber o seu Espírito Santo. É assim como a Escritura nos ensina que se nasce no reino de Deus, na casa de Deus, como um filho ou uma filha de Deus. Por isso, os membros da família de Deus são chamados irmãos uns dos outros porque pertencem a uma família. São filhos e filhas de Deus por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. Por isso vocês encontram os apóstolos falando em termos de irmãos, porque somos irmãos uns dos outros ao nascermos como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. É uma família. A família de Deus, descendente de Deus por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diz: participantes da vocação celestial. Quando nós ouvimos a voz de Cristo, estamos recebendo o chamamento do céu, o chamamento celestial para nascermos no reino de Deus como filhos ou filhas de Deus e assim entrar à família de Deus. Continua dizendo: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ou seja, que foi fiel na casa de Deus como servo, não como filho, mas como um servo, para testemunho do que se anunciaria. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora, vejamos qual é a casa de Deus. São Paulo disse: a qual casa somos nós. Uma casa é uma família, uma descendência. E a casa de Deus é a família de Deus. É a casa de Deus onde Jesus Cristo também colocou servos fiéis e prudentes para cada era de sua igreja gentia e para o fim do tempo, ou o último dia, ou o fim do século. Ele coloca o último servo fiel e prudente. E para que ele coloca esses servos fiéis e prudentes em sua casa? Nos diz Jesus Cristo mesmo. Vejamos em São Lucas. São Lucas capítulo, vamos ver, capítulo 12. Nos diz: um servo fiel e prudente é um mordomo fiel e prudente. São Lucas capítulo 12, versículo 41 em diante diz: e disse-lhe Pedro: Senhor, disse essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus bens, sobre os seus servos, para lhes dar a tempo ração? Para que lhes dê o quê? Sua ração, ou seja, o alimento espiritual para a alma. Na casa de Deus, aos filhos e filhas de Deus, ou seja, a igreja, ou aos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a casa de Deus. Bem-aventurado aquele servo
a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas essa é uma promessa para o servo fiel e prudente, para o mordomo fiel e prudente, que esteja no último dia dando a ração, o alimento espiritual aos filhos e filhas de Deus, ou seja, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. É uma promessa para ser cumprida no último dia, no fim do tempo. E essa promessa vai ser cumprida no meio dos filhos e filhas de Deus, ou seja, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, que alimento estará lhes dando? Não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Estará lhes dando o alimento espiritual da palavra de Deus, a mensagem de Deus correspondente ao último dia, ao tempo final. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino, representado na trombeta final, ou grande voz de trombeta. Essa é a mensagem que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Essa mensagem do Evangelho do Reino, que contém a revelação divina da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, esse alimento espiritual para os filhos e filhas de Deus no tempo final, no fim do tempo, no último dia. E essa é a mensagem que alimenta a alma dos escolhidos de Deus. Onde? Na casa de Deus, a qual casa somos nós, da qual casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De era em era, Jesus Cristo colocou em sua casa um servo fiel e prudente em cada era da sua igreja gentia. Em cada era de sua igreja, passando pelas 7 etapas de sua igreja gentia, ou entre os gentios, Cristo enviou um anjo mensageiro, tipificado no mensageiro, no ministro, de cada uma daquelas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido representada naquelas 7 igrejas que foram tomadas da Ásia Menor. Depois dessas 7 etapas, chega a Era de Pedra Angular. E chega o mensageiro da Era de Pedra Angular para alimentar os filhos de Deus com a mensagem da segunda vinda de Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino, e assim receber a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo e serem preparados para serem transformados e raptados no último dia. Porque a fé para serem raptados, para serem transformados e raptados, está na revelação divina da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E quem é o servo fiel e prudente, no qual será colocado na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, para dar o alimento espiritual, a mensagem do Evangelho do Reino, a todos os filhos e filhas de Deus? Esse mensageiro está também apontado por Cristo. Vejam que Cristo falou muito desse mensageiro. De todos os mensageiros do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, encontramos que esse é o do que ele mais esteve falando. Esteve falando do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, que foram os 7 anjos mensageiros para as 7 eras da igreja gentia. Mas do mensageiro para a Era de Pedra Angular e dispensação do reino, é do qual ele mais falou em todas as suas profecias. Por quê?
Esse é o que estará dando alimento espiritual da mensagem do Evangelho do Reino, com a qual estará revelando o mistério da segunda vinda de Cristo no último dia, no tempo final, ou fim do tempo. Aqui em São Mateus, capítulo 24, versículo 42, em diante nos diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas sabeis isso, que se o pai de família soubesse a que horas o ladrão haveria de vir, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, vós também estáis apercebidos, porque o Filho do Homem virá na hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor pôs sobre a sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando o seu Senhor venha, o ache fazendo assim. Na verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, que tem a promessa de serem adotados no tempo final ou último dia, para por meio deste servo fiel e prudente, Jesus Cristo se manifestar e cumprir as suas promessas para o último dia. Pois será o administrador de todas as coisas que Jesus Cristo estará realizando no último dia. E Jesus Cristo em Espírito Santo estará nele realizando as suas obras correspondentes ao último dia, e estará colocando a sua palavra na boca desses servos fiéis, desse servo fiel e prudente. Estará colocando a sua mensagem final na boca e no coração desse servo fiel e prudente. E porquanto toda a revelação divina tem que vir por meio de um homem, de um profeta, este será o profeta através do qual virá toda a revelação divina correspondente ao último dia, ao sétimo milênio. E as coisas que não foram reveladas em eras e dispensações passadas pelos profetas e mensageiros que Deus enviou, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, serão reveladas por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, através do servo fiel e prudente que estará na terra, na vinda do Filho do Homem. Agora, tudo isso é para ser cumprido no meio dos filhos e filhas de Deus. E vimos que os filhos e filhas de Deus são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os crentes em Jesus Cristo, os quais o receberam como seu Salvador e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus, nasceram na Igreja do Senhor Jesus Cristo e já não são estrangeiros nem peregrinos, nos diz o apóstolo São Paulo, senão que são concidadãos dos santos. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante nos diz: São Paulo, assim que já não sois estrangeiros nem peregrinos, senão concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Para ser um membro da família de Deus, a pessoa, pois, tem que nascer na família de Deus. E isso é por meio do novo nascimento, a pessoa crê em Jesus Cristo e receber o seu Espírito Santo. É assim como se nasce no reino de Deus, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim é como a pessoa nasce nesta nova criação, que começou com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que nesse planeta Terra, desde o dia de Pentecostes até aqui, estiveram vivendo seres humanos que pertencem à antiga criação, descendentes de Adão
están muy mezclados, e outros estão muito com misturados, como também outra descendencia, outra la descendência, descendencia del maligno. a descendência do Pero maligno. del día de Pentecostés Mas no en dia de adelante, Pentecostes, desde o ha dia de Pentecostes em diante, una nueva raza começou uma nova a raça ser creada, a ser formada, a ser criada, a ser formada Deus, através por de Deus, Cristo, através e- de Cristo. perdón. Y esta nueva raza, E essa nova raça, vean ustedes en la forma tan sencilla, vejam na forma tão ha estado simples surgindo. que tem estado surgindo, por meio de crer em Jesucristo, por meio como de su crer em Salvador, Jesus Cristo y como seu recibir Salvador su Espíritu Santo. e receber o seu Espírito Así Santo. es como ha comenzado Assim é como y como ha continuado começou la e como tem creación continuado de a esta nueva criação raza, dessa nova raça, y han estado e obteniendo tem el estado cuerpo obtendo o teofánico, corpo teofânico, esse espírito teofánico esse de la sexta espírito dimensão teofânico que da não sexta puderam dimensão que não puderam essas obter pessoas, essas quando nasceram pessoas por quando meio de nasceram papá por e de meio mamá. do papai e da Por isso mamãe. é requerido Por um isso era novo preciso nascimento. um novo Sem nascimento. esse novo nascimento, Sem a esse pessoa novo não nascimento, a pode pessoa não seu pode corpo obter o seu corpo teofânico teofânico e e tampouco poderá seu obter corpo físico o seu corpo e eterno físico e eterno que Cristo ha que prometido. Cristo prometeu. Para a vida eterna, Agora, para a vean vida ustedes eterna, el orden vejam a ordem para la persona para a pessoa aparecer. aparecer. Se requiere É preciso el nuevo nacimiento. o novo Y nascimento. ahí es donde la persona E obtiene su aí cuerpo é onde a teofánico. pessoa obtém seu corpo teofânico. onde a pessoa, Aí é onde a pessoa, ao obter o seu corpo teofânico, se encontra estaba Jesucristo como Jesus Cristo estava antes de aparecer em carne humana aquí en la tierra. aqui na terra. O sea que lo primero Ou seja, que Cristo obtuvo fue que su o primeiro que Cristo obteve foi seu corpo teofânico e depois de obteve carne, el cual o seu fue corpo de creado carne, en o el qual foi vientre de criado María no ventre de Maria por Dios. por Deus. E Cada hijo cada de Dios, filho e filha de Deus, nacido en el reino de Dios, nascido no al reino de creer en Deus, Cristo, ao crer em Cristo como seu Salvador e receber o seu Espírito Santo, se encuentra en la etapa se encontra na etapa de la teofanía da teofania y e ya tiene já tem vida eterna porque teve seu corpo teofânico, ha recibido el Espíritu de recebeu o Cristo, Espírito de Dios, Cristo, o y Espírito ya de la Deus, persona tiene e a pessoa já vida tem eterna. vida Por lo tanto, eterna. si muere Portanto, el cuerpo se físico o corpo que tiene, físico que tem la morre, persona no está a perdida. pessoa não está Ella va en perdida. esse cuerpo teofánico, Esse corpo que es un teofânico cuerpo parecido a nuestro cuerpo é um físico, corpo parecido ao en nosso otra corpo dimensión. físico, mas Ella em va a outra vivir al dimensão, paraíso, ela vai viver no allí paraíso permanece hasta e ali, nesse que corpo, e ali permanece llegue el momento até que chegue o momento de la resurrección de da los muertos en ressurreição Cristo, dos mortos los em cuales Cristo, resucitarán en os cuerpos quais eternos, ressuscitarão em corpos y luego nosotros eternos, los que vivimos e depois nós, seremos os que transformados. vivemos, seremos Y así transformados, obtendremos e assim obteremos la segunda parte, a o sea, el segunda cuerpo parte, ou eterno, seja, o corpo eterno, prometido para prometido obtenerlo para en el día obtê-lo no último dia, posterior, en el séptimo no sétimo milênio, para así entonces estar todos para assim então todos estarmos com um corpo eterno também e vivemos por toda a eternidade e estar à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos visto que desde que a pessoa creu em Cristo e recebeu o seu Espírito Santo, já não é um estrangeiro no reino de Deus e nem é um estrangeiro na família de Deus, senão que é um concidadão dos santos e é um membro da família de Deus, porque nasceu na família de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a descendência de Deus. E essa família vai crescendo de era em era, assim como uma família terrena vai crescendo à medida que vai tendo mais filhos nessa família. À medida que o matrimônio vai tendo mais filhos, a família, pois, vai crescendo. E à medida que foi passando as eras da igreja gentia, a família de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a descendência de Deus foi crescendo. Começou com 120 e depois continuou até esse tempo final. Ou seja, poderíamos dizer, começou com Jesus Cristo primeiro e depois continuou com 120 pessoas e daí em diante continuou a nova criação
produzindo mais filhos e filhas de Deus. Até aí chegará o nosso tempo onde os ordenados para a vida eterna são chamados e juntados no último dia e colocados no corpo místico de Cristo na era que corresponde ao tempo final, que é a era de pedra angular. Em cada era do passado foram colocados os escolhidos de Deus por meio da mensagem de cada era, através do mensageiro de cada era, onde na era correspondente a esse tempo. E assim foram colocados na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos vivendo no tempo final, ou fim do tempo, ou último dia. Já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui aproximadamente. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no século 21 e, consequentemente, estamos no 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. O último dia para o qual Cristo disse que ressuscitará aos crentes nele que partiram. Pois em São João, capítulo 1, São João, vamos ler aqui. São João, capítulo 6, vamos ler. Versículo 39 ao 40 diz: E essa é a vontade do Pai, o que me enviou, que todo o que me der eu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. O que é que o Pai lhe dará? Lhe dará as pessoas que estão ordenadas para a vida eterna. E ele disse que de todo o que me deu eu não perca nenhum. Estas são as pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ninguém as arrebatará das mãos de Jesus Cristo, senão que o ressuscite no último dia. Essas pessoas que ele menciona aqui, se seus corpos morrem, no último dia serão ressuscitados em corpos eternos. E se estivermos vivos quando os mortos em Cristo ressuscitem, pois nós seremos transformados. Quem serão os que receberão a transformação? Os que estarão na era correspondente ao último dia, que é a era da pedra angular. E estarão ouvindo a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da trombeta final, ou grande voz de trombeta. É a voz de Cristo falando aos seus filhos, à sua igreja, à casa de Deus. Falando o quê? Falando a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem que revela a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. A mensagem que revela a vinda do Filho do Homem com os seus anjos no último dia. E esse mistério é aberto aos filhos e filhas de Deus, onde? Na casa de Deus. Ou seja, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E em que era? Na era da pedra angular. Jesus Cristo continua dizendo: E essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e creia nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É uma promessa de Cristo para todos os crentes nele que nasceram de novo, ou seja, que recebem o seu Espírito e assim obtêm o seu corpo teofânico e entram à vida eterna, mesmo que o corpo físico ainda é um corpo mortal, mas para o último dia temos a promessa de uma ressurreição para os mortos em Cristo e uma transformação para nós, os que vivemos. E isso é para os filhos e filhas de Deus, que são os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, Cristo tem estado
de era em era, manifestándose, revelándose manifestando-se, por meio de cada ángel revelando-se mensajeiro, por meio de cada anjo e assim mensageiro, chamando e juntando e assim chamando a seus escolhidos, e juntando os seus los escolhidos, ordenados para a vida os eterna, ordenados para a vida eterna, en el escritos libro de la no vida livro da del vida do Cordeiro. Pues está Pois dicho por Cristo está dito por Cristo em São João capítulo 10 verso 14 em São João capítulo al 10 16, versículo 14 ao eu 16: soy el buen pastor, Eu sou o bom y pastor conozco e mis conheço ovejas, as minhas ovelhas, y las mías e as minhas me conocen. me Assim conhecem. como el Padre me Assim conoce, como o Pai y yo conhece a conozco mim al e eu Padre, conheço o Pai, y pongo mi e vida ponho a minha por las vida ovejas. pelas También ovelhas. tengo Tenho otras também ovejas que outras no son ovelhas de este que redil, não são o desse sea que no aprisco, son ou seja, que não são del redil hebreo, do redil no son del pueblo hebraico, não são do povo hebreu, Por tanto, portanto, de entre los são gentiles. de entre os gentios. Dice, aquellas Diz: también aquelas devo também trazer, devo y trazer, oirán, e ouvirão mi voz, a minha voz, y habrá un rebaño e haverá um y rebanho un pastor. e um pastor. Essas ovejas que são Essas dentro do ovelhas que redil, são são los dentre hijos, hijas de Dios, o de redil, entre los gentiles, são los os cuales filhos e creerían filhas de en Deus, Jesucristo dentre os como gentios su que Salvador, creriam y em recibirían Jesus su Cristo como seu Espíritu Salvador, Santo, y así receberiam o seu entrarían Espírito Santo, al redil e del assim Señor, entrariam que ao es redil do la Senhor, que é iglesia a del igreja Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Ese es el redil Esse é o del redil buen pastor, do bom de pastor, nuestro amado do nosso amado Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Él Ele nos dice nos disse que el que es de Dios que o que é de Deus oye ouve la voz de Dios. a voz de Deus. Dice Disse en el capítulo 8 verso 47, no capítulo 8, versículo 47, e o que é de Deus, las palabras de Dios as palavras de Deus oyen, ouvem. aquellos que no E aqueles querían oír a que não Cristo, queriam ouvir a dice, Cristo, por esto diz: por no las isso oís vosotros, não a ouvis porque não vocês, sois de porque Deus. não sois de Digo Deus. aquellas personas Disse aquelas que no lo pessoas que querían não escuchar. queriam ouvi-lo. Algunas personas quizás Algumas pessoas pensarían, talvez pensariam: Cristo no está teniendo éxito Cristo con esta persona. não estaria tendo êxito com essa pessoa. Más bien, Mas, la causa melhor, era que a no razão eran era ovejas que eles não eram del ovelhas Padre Celestial, do Pai Celestial, dadas a por Cristo, lo tanto, portanto, no podían escuchar não podiam la ouvir voz de Cristo. a voz de Cristo. También nos dice la Escritura A Escritura também nos diz acerca de la muerte de a Cristo, respeito da morte de Cristo, cuando Caifás quando habló Caifás acerca falou de la muerte de Cristo, a respeito da morte de en el Cristo, capítulo 11 de São no João, capítulo verso 11 de São 47 João, al versículo 52, 47 ao 52, nos diz: Entonces os principais sacerdotes e os fariseus el concilio, o sea, el uniram, concilio de la religión hebrea, reuniram o concílio, ou seja, o concílio da religião hebraica, ¿qué haremos? e disseram: o que faremos? Porque esse hace homem muchas señales. faz muitos O sea, sinais, ou seja, Jesus. Si le dejamos Se así, deixarmos assim, todos creerán en él. todos crerão nele. Y eso estaba muy bueno, E que isso todos estava muito creyeran bom en que él. todos crescem Pero nele, ellos no querían mas eles não que a gente queriam creyera que as em pessoas Jesus Cristo. crescem em Jesus Cristo. Todos creerán Todos en él crerão nele, y vendrán los romanos e virão y os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Entonces Caifás, Então Caifás, um deles, sumo sacerdote, aquele ano, lhes disse: no sabéis nada. vocês não sabeis nada, Nem pensais que nos convém que um homem morra pelo povo, e não que toda a nação pereça. Isso não disse por si mesmo, senão que, como era o sumo sacerdote aquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação. E não apenas pela nação, senão também para congregar-lhe ainda os filhos de Deus que estavam dispersos. Agora vejam, o propósito da primeira vinda de Cristo em sua morte e sua morte na cruz do Calvário, para congregar em um corpo místico de crentes a todos os filhos e filhas de Deus, produzindo o novo nascimento em todos aqueles crentes em Jesus Cristo como nosso Salvador. Agora podemos ver quem são
os filhos e filhas de Deus, são os crentes em Jesus Cristo, que receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Eles têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por eles, Cristo morreu na cruz do Calvário. Em 1 de Pedro, capítulo 1, nos diz da seguinte maneira, falando-nos São Pedro da forma em que fomos resgatados, diz: sabendo que fostes resgatados de vossas vãs maneiras de viver, os quais recebeste de vossos pais, não com coisas corruptíveis como ouro, prata, senão com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo, desde quando estava no programa divino a vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário, desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação. Mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós, mas convertido em uma realidade no meio dos seres humanos, a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, quando nos últimos tempos, que são os últimos dias, porque para o tempo de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário já tinha começado, os últimos dias, os últimos tempos já tinham começado, pois os últimos tempos são os últimos tempos diante de Deus, e para os seres humanos são os milênios quinto, sexto e sétimo. É por isso que nos fala que nos dias de Jesus Cristo já estava vivendo nos últimos dias, e o programa de redenção, veja, estava apontado para os últimos dias, manifestado nos últimos tempos por amor de vós e por amor a mim também, por amor a todos nós. Jesus Cristo veio nos últimos tempos, nos últimos dias, no primeiro dos últimos dias, e morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por cada um de nós, e assim nos limpando de todo pecado. Esse programa estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E ali, na mente de Deus, Jesus Cristo já tinha sido sacrificado, ou seja, que tudo estava na mente de Deus, e cada um de nós também estávamos ali, porque Ele estava morrendo por cada um de nós. São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, quando? Nestes últimos dias. E já transcorreram 2000 anos e ainda estamos nos últimos dias, porque são nos últimos dias diante de Deus, os quais começaram quando Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. Pois um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, que um dia diante de Deus para nós significa ou representa 1000 anos. Isso também o disse São Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, nos diz que é algo que nós não podemos ignorar. Diz São Pedro da seguinte maneira, eu quero ler, para que assim tenhamos o quadro claro do que é um dia diante do Senhor. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz: mas, ó amados, não ignoreis isso,
Não podemos ignorar que para com o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O profeta Moisés também no Salmo 90, versículo 4, nos fala da mesma coisa, ensinando-nos que um dia diante de Deus é como no dia de ontem que passou. E agora encontramos que nós estamos vivendo no último dia. Ou seja, dos últimos dias nós estamos vivendo no último dos últimos dias. Ou seja, já estamos vivendo no 7º milênio. Porque 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem que passou, nos diz Moisés no Salmo 90, versículo 4. Havia dito, um dia diante de Deus como o dia de ontem, mas é 1000 anos como o dia de ontem. Ou seja, que para Deus um dia dos de Deus são 1000 anos para nós. Agora, nós vendo nós que os últimos dias ou últimos tempos começaram desde Jesus Cristo e ainda estamos vivendo nos últimos dias. Já transcorreram dos 3 últimos dias diante de Deus, transcorreram 2. E para nós transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. E nos resta o último dia, que é o 7º milênio, onde os filhos e filhas de Deus têm a promessa de serem ressuscitados e já partiram nas eras passadas ou neste tempo em que vivemos. Se partiram, têm a promessa de serem ressuscitados. Quem serão os que ressuscitarão? Pois todos os que cremos em Cristo e recebemos o seu Espírito Santo, pois eles nasceram de novo e têm o direito a obterem um corpo eterno, conforme a promessa divina. Já tem o seu corpo teofânico e está vivendo nele no paraíso, mas eles virão de novo à terra em corpos eternos. E nós, os que vivemos, que recebemos a sua palavra, recebemos o seu Evangelho e recebemos o seu Espírito Santo, nós seremos transformados neste último dia. E para podermos ser transformados, a grande voz de trombeta, a trombeta final, nos chama e nos junta neste último dia e nos revela o mistério da sua segunda vinda. Esse é o mistério da segunda vinda revelado, o que nos dá a fé para sermos transformados e raptados. Assim como ao receber, conhecer e receber o mistério da sua primeira vinda, nos dá a oportunidade de recebermos um corpo teofânico, porque ao receber a Cristo como nosso Salvador, depois recebemos o seu Espírito Santo e assim obtemos um corpo teofânico. E agora, para o último dia, recebendo a revelação da sua segunda vinda, em nossos corações, em nossas almas, receberemos logo, em seguida, o corpo físico e eterno que Ele prometeu. Ou seja, que vamos receber em outra mudança. Por quê? Porque primeiro recebemos uma mudança com o novo nascimento. Nascemos no reino de Deus e obtemos o corpo teofânico, e depois, para o último dia, os que partiram, pois têm a promessa de ouvir a trombeta final, ou grande voz de trombeta, a voz de Cristo, a voz do Filho de Deus. Eles no paraíso ouvem a sua voz, porque desde o paraíso eles podem ouvir o que Cristo esteja falando à sua igreja aqui na terra. E
os que vivemos, pois temos a promessa de receber uma transformação, um corpo eterno. E para isso é preciso obter a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim ver esse mistério para em nossa alma ter essa revelação, crer com toda a nossa alma nesse mistério revelado e esperar a transformação de nossos corpos. Isso é para os filhos e filhas de Deus, que são os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse em São João, capítulo 6, o versículo 40 que tínhamos lido há alguns momentos diz: e essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quem é essa promessa? Para os crentes em Jesus Cristo. Para eles são as promessas da ressurreição, se morreram, se partiram, e as promessas da transformação são para os que creram nele também, mas que estarão vivos no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitem. Para eles são estas promessas, ou seja, que vai ter um grupo de filhos de Deus que será de milhões, os das eras passadas, e alguns dos nossos que partiram, que têm a promessa de uma ressurreição em corpos eternos. E para um grupo pequeno, que estarão vivendo nesse tempo e que serão chamados e juntados com grande voz de trombeta, como Cristo disse, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos. Estes são os escolhidos de Deus dentre os gentios primeiramente, ou seja, os membros do corpo místico de Cristo do último dia, e logo, depois os escolhidos do povo hebreu, para os escolhidos dentre os gentios, para serem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo como filhos e filhas de Deus. A promessa é uma transformação para obter um corpo eterno que Ele nos prometeu. Mesmo que alguns dos nossos possam partir e ir ao paraíso, e logo depois, quando retornem em corpos eternos, serão testemunhas da ressurreição. Agora, quantos gostariam de ser testemunha da ressurreição? Ficam caladinhos, porque sabem que para ser testemunha da ressurreição, no sentido de vir com o corpo eterno, ressuscitar com o corpo eterno, para isso, pois, tem que partir. Agora, nós dizemos como São Paulo dizia: eu gostaria de partir e estar presente com Deus, mas é melhor eu ficar presente aqui. Nos convém melhor estar aqui, trabalhando no reino de Deus, porque aqui se trabalha pelo reino de Deus. Se a pessoa vai ao paraíso, os trabalhos que estava realizando aqui não continuam ali. Enquanto estamos aqui, estamos trabalhando na obra de Deus, assim que nos convém estarmos aqui, mesmo que tenhamos lutas, problemas, dificuldades, e mesmo que as nações estejam lutando umas com as outras, e tenham guerras, e tenham escassez, com tudo isso é melhor estar aqui, porque é aqui onde Deus está realizando o seu programa correspondente ao último dia, e Ele está chamando e juntando os seus escolhidos nesse último dia, no tempo final, para completar o número dos seus escolhidos, ou seja, o número do corpo místico do Senhor Jesus Cristo.
E, assim como na primeira era da igreja gentia se cumpriu na Ásia Menor, e depois na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta se cumpriram na Europa, em diferentes territórios, onde Deus enviou diferentes mensageiros. Depois, na sétima era, a era de Laodiceia, se cumpriu na América do Norte, onde enviou o seu sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, como espírito e virtude de Elias e como precursor da segunda vinda de Cristo. E depois, a era de pedra angular, representada no 8, e o 8 representa a eternidade, se cumpre na América Latina e no Caribe, onde Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para testificar destas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. E assim Jesus Cristo nos mostra por meio do seu anjo mensageiro quem são os filhos de Deus e onde estariam no último dia e com quem se completaria o grupo dos filhos de Deus, ou seja, com quem se completaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se completaria com os últimos escolhidos. E onde estariam os últimos escolhidos de Deus? Na América Latina e no Caribe. E mesmo que tenham viajado a outras nações e continentes, se são filhos de Deus, pois a mensagem chegará a eles, como tem chegado a vocês aqui na América do Norte. Porque o chamado de Deus chega aos filhos e filhas de Deus onde se encontrem. Mas a obra é realizada em certo território e daí se estende esse trabalho a outras nações, a outros territórios, para alcançar a todos os filhos e filhas de Deus, não importa onde estejam. Agora podemos ver que a obra do último dia corresponde ao território da América Latina e do Caribe. E daí se estende até outras nações e até outros continentes e chegará até o povo hebreu, onde serão chamados e juntados 144 mil hebreus e serão colocados em e com os escolhidos de Deus, pois eles são escolhidos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, portanto receberão a Cristo como seu Salvador. Entenderão o programa divino da segunda vinda de Cristo e também entenderão o programa divino da primeira vinda de Cristo. Entenderão primeiro da segunda vinda e depois entenderão o da primeira vinda de Cristo. Agora podemos ver quem são os filhos e filhas de Deus no fim do tempo. Ele está chamando e juntando a todos os seus filhos. Tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, pois Jesus Cristo está chamando para te dar vida eterna e para te preparar, para te transformar neste último dia. Abre o teu coração e receba a sua voz. Ouve a sua voz. Ouve falando a ti e a todos os filhos e filhas de Deus. Temos visto quem são os filhos de Deus no fim do tempo. Também vimos onde estariam os últimos filhos e filhas de Deus, e onde se realizaria a obra do último dia. E também vimos que estariam ouvindo os filhos e filhas de Deus no fim do tempo, ou tempo final. Estariam ouvindo a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta, dando-nos a conhecer todas estas coisas que
breve deve acontecer, porque a voz de Cristo estaria falando à sua igreja através do seu anjo mensageiro. Estamos no tempo final. Estamos no tempo mais glorioso para os filhos e filhas de Deus. Estamos no tempo em que de um momento a outro os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Quando o último dos escolhidos entre, se completará assim o número dos escolhidos de Deus, do corpo místico de Cristo, e depois vamos ser transformados, que vivemos, antecedendo a nossa transformação, a ressurreição dos mortos em Cristo. Os filhos de Deus e o fim do tempo. Para mim tem sido um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, testificando a vocês dos filhos de Deus e o fim do tempo. Vimos o que é o fim do tempo, é o fim do século, o fim do mundo, e vimos também quem são os filhos e filhas de Deus e as bênçãos que estariam recebendo nesse tempo final. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e tenham todos uma boa noite. Deixo conosco novamente ao reverendo Miguel Bermúdez Marim para finalizar a nossa parte, agradecendo a Deus por suas bênçãos, e assim concluiremos nossa parte nessa noite. Conosco novamente Miguel Bermúdez Marim. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também. Boa noite.